Oi, gente, tudo bem? Olha, a gente está de volta aqui no Tech Club da Martech Co. E hoje a gente vai falar muito sobre tecnologia. Hoje a gente vai conversar com Altivo Oliveira, que é um super executivo, vice-presidente da Mutante, e tem uma vasta experiência, e a gente trabalhou junto por um longo tempo, e é um prazer estar com o Altivo aqui. Tudo bom, Altivo? Nossa, eu que agradeço, uma honra para mim. Muito bom a gente se encontrar, né? Tinha um bom tempo que Um a bom gente não se tempo. via. Um pouquinho por causa da pandemia, outro por causa dos rumos das carreiras. Mas estou super honrado de estar aqui com vocês. Honra é nossa da Martech ter você aqui. Eu sempre falo que você é um dos executivos que eu considero um dos mais inteligentes que tem. Minha experiência trabalhando com você foi essa, a gente trabalhou junto e você transforma tudo que faz. E aí, em toda a tua carreira, e aí a gente começa lá no mundo de telecom, que não tem como não começar, e eu acho que você criou muito o modelo do atendimento, já pensando no digital, porque lá atrás eu acho que você já pensava nisso, quando você criou todas aquelas estruturas de atendimento. Conta um pouquinho para a nossa audiência como foi essa tua estrutura, como você criou isso tudo, como você revolucionou, porque você passou por diversas áreas também, dentro da Embratel, por exemplo, de um grupo, depois você trabalhou num outro grupo médico de seguros, né? Você foi para Claro também. Então você passou por um mundo antes de chegar na Mutante. Conta um pouquinho para a gente. Não, tá bom. Eu costumo dizer que eu acho que eu fui premiado com uma estrutura de empresas que foram permitindo o meu skill ter fit com o dia a dia, né? Eu fiz engenharia, ainda acho que sou, mas gosto muito de dizer que o lado cartesiano das coisas sempre falo um pouquinho mais alto no meu dia a dia, apesar de ter aprendido muito como a gente se relaciona, a parte emocional e os conceitos aí de relacionamento, mas ainda costumo ser muito cartesiano. E nessa vida cartesiana e do digital, eu sempre procurei tender dentro das corporações para esse lado, porque era onde eu me sentia mais seguro, né? E acabou que a vida, a evolução e as empresas foram muito andando para esse rumo, né? Então, como a gente não aproveitar a oportunidade de gerar um autosserviço para um cliente, montar uma plataforma que ele possa escolher a hora que ele quer negociar com a plataforma, relacionar com a plataforma, gerar os serviços que ele precisa, sem depender de um horário, sem depender de uma pessoa. Então, todo esse contexto de gerar para o cliente uma experiência de escolha inicialmente, né, que ele possa tomar a decisão que horas que ele quer tratar sobre aquilo, bem como a facilidade de você entregar o serviço sem precisar de uma pessoa. E não estou aqui legislando contra ou a favor de pessoas, não. Acho que as pessoas são fundamentais e elas é que constroem isso tudo, né? Só vamos colocar as pessoas no lugar que a gente merece, que são nas posições de destaque, não naqueles trabalhos repetitivos que a Por gente isso que eu pode muito gosto de bem, ter alguém de tecnologia, né? Você está não é? falando exatamente como eu penso, porque as pessoas estão com muito medo hoje, né, de ser substituído pela tecnologia. Mas as pessoas são tão importantes que elas não deveriam ter essa preocupação da Nenhuma, substituição, né? Porque nenhuma. atividade repetitiva. Nenhuma. Eu acho que a gente está aí, a nossa evolução toda mostra que a gente é bem superior e tudo que está aí está sendo criado, né, por nós mesmos. Então a gente vai O usufruir de cognitivo é sentar nosso, nos né? melhores lugares desse, né, desse ginásio aí, onde que são os melhores assentos, e colocar a tecnologia para fazer o trabalho para a gente. E essa onda do chat GPT tem assustado aí o pessoal, né? Há um mês atrás eu dei uma entrevista até para uma TV, porque uma escritora fez um livro em poucas horas e publicou esse livro. E eu conversei com alguns jornalistas, eles estavam assim, extremamente preocupados, porque vai acabar com as edições de jornal, algumas atividades, o aluno na escola não vai precisar mais do professor, porque ele pergunta no chat GPT. Como é que é a tua visão sobre essa inteligência artificial generativa e esse mundo que a gente está entrando e como é que ele vai ficar daqui para frente? Não, é certo que a gente vai se adaptando às novas tecnologias e a gente vai evoluindo. Você citou aí, o nível educacional vai ter que passar por uma boa repaginada e utilizar isso tudo como insumo, né? Eu ainda continuo achando que essas ferramentas são ferramentas de suporte e não de liderança. A liderança é sempre nossa, em todos os capítulos aí dessa história, né? E com mais a gente conseguir investir
na parte da robótica, da inteligência artificial, dos conteúdos, mas a gente vai ter a vida facilitada para a gente O bem-estar. Exato, o bem-estar, para a gente poder se divertir. Eu costumo dizer, Ieda, que a gente tem um desafio na vida, né? Que é equilibrar três pilares. O pilar do entretenimento, o pilar do trabalho e o pilar da saúde. Só que tem uma dinâmica nisso que eu acho que a tecnologia vem para nos ajudar, que é o seguinte, até hoje, é como se cada um valesse de 0 a 1 e você só tem um e-mail para apostar neles. Então, não dá para investir nos três ao mesmo tempo, que custaria 3, você só tem um e-mail. Um e-mail. O que você coloca? Meio na saúde, meio no trabalho, meio no entretenimento. Você coloca um em um e só sobra meio para os outros dois. Então, a dinâmica da vida até então era você ir movimentando essas suas moedinhas dentro desses 3 itens. Ora você se dedica mais à sua saúde, ora você se dedica mais ao seu trabalho, ora você se dedica mais ao seu entretenimento. E eu acho que todo esse arcabouço que está vindo aí de tecnologia, de ChatGPT, de tudo quanto é sorte de robôs e de inteligência artificial, vem para cumprir tarefas que vão facilitar para que a gente possa se dedicar mais a essas 3 coisas, que são as coisas importantes, o seu trabalho, o resto o teu entretenimento e a tua saúde, né? Que até então estava muito sobrecarregado porque você tinha que desempenhar mais papéis no dia a dia que essas tecnologias vêm para cá. Mas substituir, não vai substituir a gente, né? Não, ainda não dá, né? Não dá. Estamos nisso. Não é essa época. E a tecnologia fez com que todo mundo ficasse móvel, né? Eu acho que a gente tem aquele marco da mobilidade, do GSM, aí a gente dá um salto, e agora a gente está naquele salto para o 5G, que também tem a internet das coisas chegando, então tudo muda um pouco o comportamento. Porque quando a gente fala disso, a gente está mudando o comportamento das pessoas, muda a vida, né? A nossa vida interna, né? A gente ficou mais gordinho com tecnologia, a gente levanta menos, a gente tem tudo controles, e a gente está com um celular na palma da mão. Então a gente está onde a gente quiser, a hora que a gente quiser, e os serviços as a service passaram a ser primordiais, né? Dentro da Mutante, vocês trabalham muito com serviços, né, com conceitos, e a gente sabe que hoje a força de vendas usa mais de 92% o WhatsApp para se fazer negociação. O pipeline de vendas está dentro do WhatsApp. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sei que vocês têm uma expertise nisso e tem solução para isso que eu acho que vale a pena compartilhar. Então, a Mutante, ela tem um DNA muito forte de experiência do cliente, de jornada. Isso independe das tecnologias e de quantos canais de comunicação e por quais vias você se comunica, né? Ou você comunica a sua marca com o cliente. O que a gente gosta de fazer lá no dia a dia é pensar e desenhar todas as jornadas possíveis para o cliente em cada uma das situações do ciclo de vida entre ele e a marca dele. E a cada dia, com as novas tecnologias, a gente está ficando mais animado, inclusive, para fazer o nosso trabalho, porque você lembra, antes a gente trabalharia só com um encontro presencial, um cliente tinha que resolver o crediário dele, tinha que ir na loja. Tinha que ir na loja. Né? Depois apareceu a voz no meio do caminho, não? Eu ligo e resolvo pelo telefone. E de lá para hoje, você tem aí agora um hall de opções, os apps, os sites, né? Os bots em chat, em WhatsApp, Instagram e assim, redes sociais todas. Então isso só trouxe para a gente mais, eu brinco, mais papel para a gente desenhar, né? Mais situações para a gente trabalhar jornadas, para a gente poder investir ali e entender o que é o mais importante, que a gente não pode tirar de vista. Não é o WhatsApp, não é o Telegram, não é o 0800. O mais importante é você ter a condição de colocar o seu cliente e a marca dele para resolver as situações que eles têm, seja uma informação, uma solicitação, uma reclamação. Fazer o simples. Exato. Né? Com a vantagem de que com a diversidade de canais,
cada um escolhe aquele que mais se adequa ao estilo e ao comportamento dele. Antigamente você era obrigado a ligar, né? Hoje você tem N outros canais. Não, eu acho assim interessante quando você fala dos canais, e eu acho que a gente viveu essa história de todos esses canais, né? A grande era do Verdade. telemarketing, lembra? A Ah, gente, o inbound, outbound, quanto que a gente fez volumes de negócios, muitos volumes de negócios. Eu acho que cada etapa foi desbravada com uma tecnologia do momento e uma estratégia da empresa também, porque isso tem um custo, isso. né? A estratégia não é barata, tecnológica, se você não fizer um programa, um planejamento certo. Quando você fala jornada, a gente está falando de processo, né? Que é um grande gargalo das empresas, é processos e dados. Né? Porque todo mundo quer ter dados, muito dados, e a gente tem aí a cultura data-driven, que está linda na Uhum, moda, uhum. mas o que fazer com esse É. dado? Né? Como é que. Será que tem empresa que não tem nenhuma API? Né? Não tem, continua fazendo banco a banco. Né? Então, como é que a gente hoje trabalha isso? Tem uma parte por trás que é a jornada, e a jornada é um processo. Né? Então, se a tecnologia não funciona bem se a tua jornada não está boa. Então, vocês entram nesse processo inteiro da jornada, mapeando para as empresas como um serviço de consultoria, mostrando para as empresas como é que elas fazem, ou vocês já entram só com a tecnologia? Não, boa. Eu vou só fazer um parênteses sobre um ponto que você falou que eu gosto muito, que é essa questão hoje das empresas correrem atrás de dados. É. Eu brinco que há um tempo atrás, toda empresa queria ter um bot para chamar de seu, né? Um Um bot bot para de chamar de seu. estimação. Isso. Não sabia muito o que fazer, mas Todo mundo era teria. necessário. Hoje, a busca para os dados em algumas empresas aí no mercado que ainda não está muito maduro, como você disse, de tratamento disso, me parece muito aquela nossa época que a gente não estudava para a prova, chegava no dia anterior e a gente xerocava os cadernos de todas as pessoas boas da sala, né? E você ia para casa com aquele calhamaço de papel Eu achando vendia que meu isso daí caderno, era tá? Para xerocar. suficiente, Eu já né? vendia meu caderno nessa época para xerocar. Não sei o que é, não estudei, mas tenho todas as informações necessárias, né? Mais ou Exatamente. menos isso É isso aí. que eu acho que acontece. É, respondendo direto o que você falou, não, a gente gosta de trabalhar qualquer uma das partes do ciclo. A consultoria inicial, quando a gente percebe que o cliente está no momento de estudar, fazer uma reflexão sobre o que ele tem, fazer um assessment sobre a infraestrutura dele, a gente trabalha muito esse Que é o ponto segundo sempre. maior problema, é a infraestrutura. Exato, exato. As empresas, no grau de maturidade, têm uma questão forte com infraestrutura ainda. E a gente acredita muito também, Ida, que por mais know-how que nós tenhamos sobre determinados assuntos, não dá para a gente negligenciar o lado de dentro da porta. Então, essa questão do assessment, de entender o seu lado, tudo que você tem dentro da sua empresa, o que você já lutou ali para conquistar o que você tem, é importante. A gente entra com nosso know-how, com os nossos benchmarkings, com as nossas métricas, com toda a nossa tecnologia, propriedade intelectual que a gente tem aos montes, mas a gente gosta de misturar junto com o cliente, entender um pouco do momento dele, como são as coisas, como a gente falou aqui, se tem integração, se tem sistema legado ainda possível de ser trabalhado ou não. Então, a consultoria é um dos pontos que a gente trabalha bastante. Toda a parte de plataformas e infraestrutura a gente tem também desse ecossistema desde aquele momento do processo de captação, de venda mesmo de um Desde o produto lead, até é isso que eu ia chegar falar, lá desde... Tá, no final ali, de tentar fazer um win-back de um isso. cliente que porventura foi perdido. A gente tem soluções e tem metodologia para cada uma dessas fases. Obviamente que aquele cliente que quer olhar o todo e depois trabalhar um processo para ir fazendo a melhoria contínua é o que a gente mais gosta. Inclusive, a gente trabalha muito com esse mote da performance, do success fee. Como eu faço alguma coisa com você usando o dinheiro que tem na mesa, né, sem você ter que fazer um investimento novo, só salvando um dinheiro está sendo desperdiçado em algum processo que está gastando muito, ou na eficiência, sempre trabalhando com a possibilidade de fazer um projeto conjunto à base de um success fee, tá? Mas com a possibilidade de olhar todos os ciclos, né? Todas os touch points entre o cliente e a marca dele. Isso é bem interessante porque as empresas têm sempre muita urgência quando contratam uma integração ou um desenvolvimento, né?
as áreas de produto, vamos nas áreas de marketing, né? Que elas desenvolvem aquele produto e ele tem que seguir numa esteira inteira, mas isso depende de sistemas, de processo, RPs, né? Que depois que ele não morre ali na hora que você fechou um contrato, porque venda, geralmente o gerente de produto, ele olha aquele produto, desenvolve e mandei o contrato, um DocSign digital, está resolvido. E aí se vire o resto da empresa. E isso causa um sério problema de customer experience, porque o produto não entra na esteira toda. Então, vocês também têm essa visão na composição, entrando, por exemplo, no marketing das empresas, na engenharia das empresas, porque dependendo de cada empresa, você tem um local que é feito esse produto. E aí eu vou fazer uma provocação. As empresas hoje de telecom e TI, principalmente telecom, elas fazem muitas alianças estratégicas, né? Elas não estão mais produzindo, criando seus produtos, né? Então, se a gente fala em cloud, a gente sabe quem são os grandes poderosos das clouds hoje, AWS, Microsoft, Huawei, por aí vai. Então, a gente hoje tem que trabalhar com diversas engrenagens de infraestrutura. Como é que você diria para o nosso público, para as empresas que estão nos ouvindo, se isso não é uma coisa tão complexa, mas também não é tão simples? Porque ele quer, às vezes, que em 2, 3 meses esteja tudo pronto, né? Eu acho que tem 2 pontos aí de todas essas tecnologias. Uma é que elas, a cada dia, elas democratizam mais o acesso porque ao o digital digital. é democrático, né? Exato. E você, antigamente tinha que ter muita propriedade, muita gente dentro das equipes. Hoje, com esses modelos digitais, você consegue, em qualquer um dos segmentos empresariais, ter acesso ao digital. Então, esse é um ponto que eu gosto muito. A questão do time e do imediatismo, eu acho que isso tem muito a ver com o momento de vida que a gente está passando. Essas transições aí, nossa, elas estão muito rápidas e eu acho que elas são até exponenciais, né? Eu brinco que eu não Mas a nasci... exponencial tem, dentro da matemática, tem um T. Tem. Um T. E é aquilo que eu falo, tem aquele bom e velho ditado de tem coisa que não adianta você colocar 2 mulheres que o neném não nasce em 4 meses e meio, né? Exatamente. Então tem algumas coisas que é necessário um trabalho aí que leva tempo, mas o que tem que ser feito quando você precisa correr atrás de um prejuízo e criar quick wins, né? É você estudar um pouquinho, planejar um pouco e adotar as tecnologias corretas. Isso ajuda muito a gente a ganhar tempo, né? Os processos de integração e os processos de governança ficam muito pesados quando você toma decisões segurança. erradas. Segurança de informação, esse ponto que você ia falar aí, era o próximo que eu ia entrar. Hoje, tanto quanto a gente cresce em possibilidades digitais, a gente cresce em perigos digitais, né? É 1 para 1 ali, né? Então, trabalhar isso tudo e, além de tudo, tomar decisões que não gerem nenhum tipo de problema e abertura para fraudes e para risco de perda de dados é tão importante quanto. Então, como você estava falando no início sobre a questão dos prazos e quem está com muita pressa, tem que escolher as empresas, os prestadores de serviços e as plataformas que o apoiem nessa velocidade que ele precisa. A TI, eu disse que criou modelos e ferramentas. Eu vou no DevOps, mas eu vou na metodologia Agile. Então, as pessoas acham que você botar um grupo fechado nesse Agile para entregar em etapas é uma melhor solução. Mas tudo depende do modelo, né? Eu sou totalmente a favor das metodologias, eu acho que elas agregam muito. Certo. Né? Mas hoje você não trabalha mais os grandes projetos tão gigantes, você vai quebrando eles, né? Esses grandes projetos vão sendo quebrados e você vai entregando. No caso da solução digital, as pequenas empresas elas já não têm essa força, essa fortaleza toda. Mas muitas vezes a gente fez um processo de pesquisa altivo com as empresas para saber o grau da maturidade digital. E, por incrível que pareça, você ser PME não quer dizer que você não tenha maturidade digital. É verdade. Né? Porque o seu Manuel da padaria, ele tem o CRM inteiro dos clientes que vão lá, ele sabe o que compra, e ele tem lá no papelzinho de pão dele. Né? E você implementar para a PME, a Mutante trabalha para esse mercado menor também, ela consegue atender esse cliente, porque a gente tem mania de fazer combos para esse cliente. Esse cliente, às vezes, não quer combo, né? Porque ele não é um MEI,
especificamente, e a gente está falando aí de mais de 20 milhões de CNPJs no Brasil, e uma pequena empresa, a gente está falando aproximadamente 3 milhões e meio. Como atender isso tudo, né, com a solução, e ele se sinta, porque, e eu vou te provocar, porque eu fiz uma provocação no outro podcast, será que esse cliente pequeno é mais bem atendido junto com os grandes, ou ele seria mais bem atendido junto com os pequenos, porque ele seria o top dos pequenos? Como é que você enxerga isso e essa estratégia de atendimento para esses clientes? É um grande mercado. É um grande mercado. A gente, principalmente ali no início da pandemia, a gente pensou muito sobre como abordá-lo. E a melhor decisão que nós tomamos, Ieda, foi, ter tecnologias de serviços e produtos nossos que fossem escaláveis, né, dentro das réguas aí de porte de empresas, e montar uma estrutura de canais treinados que possam fazer o nosso papel junto àqueles empresários de menor porte. Capilaridade enorme. Exato, porque concordo com você que não adianta a gente só prover a solução, a gente tem que estar próximo, né? A gente tem que apoiá-lo. O caso que você citou da padaria, ao abordar a padaria como uma solução nossa, é bom, e a gente trabalha com um canal nosso que está por lá, que entende a regionalização, entende ali as demandas locais, e ele então é a nossa voz ali na frente daquele cliente de menor porte. Os processos de melhoria e as evoluções das nossas ferramentas, elas são pensadas para todos os portes de empresa. Isso a gente garante do lado de dentro. Mas aquele conforto de você ter alguém para te assessorar, a gente trabalha isso com uma rede de canais. Quanto melhor e mais forte a minha rede de canal, melhor eu consigo atender os clientes que estão distantes da gente. E nesse atendimento, vocês trabalham, por exemplo, com um vendedor digital também? Hoje, a gente até testou esse modelo e eu falo com propriedade. A venda consultiva era muito colocada como uma venda que não poderia não ser feita por um humano. Mas eu acho que qualquer atividade que se repete, ela pode ser feita por um humano. E quando a gente fala em venda, a gente fala de um processo. Um pipeline com um processo, com etapas, e cada etapa tem que passar para outra, precisa ser finalizada. Então, isso dá para ser feito um modelo de RPA fácil, se a gente for pensar, né? Porque você consegue, e você coloca um produto ali dentro, um infoproduto, e de alguma forma esse robô vai conseguindo, esse chat vai tendo insumos para falar com aquele cliente, e ele também, com a inteligência artificial, ele capta a volta e ele vai criando esse conteúdo, né? E ele pode vender, porque ele te dá uma capilaridade. Quando a gente fala em crescimento exponencial, se eu tenho um mercado desse tamanho, eu vou precisar de 1 milhão de vendedores. E é difícil qualquer empresa ter esse volume. Como é que vocês enxergam isso? Então, eu sou uma pessoa... Se eu viajei muito aqui. Entendeu? Não, e a gente tem um exemplo muito bom desse trabalho de vendas digitais. Mas eu costumo dizer que, como a gente está evoluindo muito rápido, eu sou de uma era analógica e estou passando por toda essa transformação. Nós somos X, né? Exato. Então, eu já me peguei em situações do tipo... Eu não era uma pessoa que comprava o ingresso de um jogo e ia para o jogo sem o papelzinho na mão. Por mais que eu soubesse que tem o QR Code lá, os processos, né? Eu quero imprimir aqui que vai que. Né? Na hora lá a catraquinha não passa e eu tenho meu papelzinho. Hoje já me adaptei e já consigo ir com os wallets lá da vida ali, né? Sem precisar do papel. Existem outras pessoas nesse processo que já estão lá na frente, já nasceram assim, não sabe nem que existiu papel ali para você entrar num jogo, por exemplo. Então, esse processo da venda digital, para mim, é também um aprendizado para uma transição, para outros ali. A minha filha, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, é muito mais fácil vender digitalmente para ela do que vender para o meu pai digitalmente, né? Mas já é possível vender para o meu pai e para ela, já é possível cumprir toda essa régua. A gente faz muito isso, a gente tem uma área que a gente chama de aquisição, que é a nossa empresa de growth, que ajuda as empresas a comercializarem os produtos delas, e a gente tem a capacidade de dizer, Ieda, que
a gente no segmento de educação, a gente é um dos principais players de vendas de matrículas. Então a gente faz um processo de uma venda digital, de um processo muito longo. Normalmente a gente começa a conversar com o candidato quando ele ainda está pensando em se inscrever no vestibular de um curso. Ah, que bacana. Até ele transitar por todas as fases e lá na frente ele efetivamente virar um aluno de um curso de uma empresa do segmento da educação aí. Então, é um ciclo comercial, um ciclo de negócio longo, né? E que a gente faz tudo digital. E que tem uma aceitação e algumas benesses gigantes, como, por exemplo, o robô e a venda digital não informa indevidamente, não fala com palavras dúbias. Você lembra muito bem ali no mundo de telecom como é que eram os processos do televendas lá atrás, que geravam uma série de problemas e churns de curto prazo, porque a venda foi dúbia. Os processos automatizados não fazem isso. Exatamente. Então, O risco, a qualidade é da muito venda, né, ela é superior, ela é às vezes até a prova de determinadas falhas e equívocos que existiam no passado, do jeito que você faz a curadoria e ensina ali o seu processo o fulfillment, automatizado. ele fecha a venda e faz o fulfillment. Exatamente, né? Então, eu sou um defensor ferrenho de que a gente pode fazer todo o ciclo de venda, sim, dos produtos de forma digital, sem prejuízo. Viu, gente? Olha só, é um bom recado do Altivo, que é de tecnologia, que todo ciclo dá para ser mapeado e ser feito digitalmente, né? Não tem muita volta, né, nisso. Não tem. Eu falo isso com aquela propriedade de quem começou dizendo que também fui ali analógico, nasci numa fase analógica, até o dia que eu me vi fazendo resultados de check-ups com os médicos especialistas à distância. Para que eu vi que aquilo era possível, que deu tudo certo e que eu tinha uma crença ali no começo, né, que não daria, sem falar que eu fiz o que a gente, no dia a dia, se a gente tivesse que ir de consultório em consultório, a gente gastaria semanas, eu fiz em 3, 4 dias. Exatamente. Então, olha o nosso ganho, né? Olha a facilidade, a praticidade e quanto que a gente não evoluiu nesses processos. Então, concordo que vender, óbvio, a gente tem que enxergar todo o ciclo, levantar todas as questões para a gente não deixar nenhum gap e não colocar o cliente numa situação ruim ali no processo de venda, mas é completamente possível a gente vender digital. Você acha que um bot futuro pode ser fazer parte das ferramentas de um vendedor e ele ter ele como uma ferramenta para ele fazer capilaridade, escalonar e fazer resultado? Roteiro, tudo. Os inputs nos sistemas, que é sempre uma fase que um vendedor de quase qualquer tipo de produto, ele tem que parar em algum momento e gerar o pedido dentro dos sistemas da empresa que ele está representando. Isso tudo a gente pode colocar bots ali nessas fases e deixar aquele vendedor para o core dele, que é o trabalho de convencimento, de apresentar o produto, de encantar o cliente. Exatamente. E de conseguir fechar o negócio. Exatamente. Não é isso? Porque o que é repetitivo, ele pode botar um robô para fazer. Exato. Você falou da idade do teu pai, da tua filha, né? Teu pai deve ser um baby boomer, né? A gente está na geração X, tem a Z, tem os milênios aí. Então, assim, tem toda uma geração, e essa geração Z é a geração que está entrando, que já está ali no mercado e estão virando decisores. Exato. Né? E é uma geração já digital. Total. E eles são muito focados na experimentação, porque se não está bom, troca. Né? Então, eles não têm esse apego todo. Você, como um vice-presidente que tem uma equipe, que toca uma empresa de tecnologia, a empresa de tecnologia já traz uma pegada mais jovem, né? Como é que você enxerga essa nova geração, esses futuros decisores? É a geração da tua filha, que daqui a pouco está no mercado, você também não vai ficar eternamente no mercado, apesar que a gente ainda é jovem, mas tem uma evolução disso, né? Como é que você enxerga essa geração Z no mercado de trabalho? Ieda, primeiro eu digo que lá na Mutante, muito em função disso que você falou, da gente conviver com um número de pessoas de idade extremamente menores do que a minha, eu me rejuvenesço estando lá.
porque o convívio com eles e o jeito que eles pensam e como eles agem no dia a dia são coisas que a cada momento eu estou aprendendo alguma coisa e vou me rejuvenescendo junto com eles. Eu vejo por forma natural. São ciclos, né, de gerações, essa é a geração que está aí. Assim como qualquer geração, a gente tem que prezar e dar mérito para quem está empenhado em ser resolutivo, em estar ali para produzir. É isso que a gente procura, né? E em todas as gerações nós temos isso, e nas gerações mais novas também é isso que a gente procura. Tem que ter produtividade, tem que não ter tem produtividade. jeito. Vai Tem ter que ter produtividade, adequando ali ao jeito e ao que essa geração pede e como é a cultura deles profissional, mas a produtividade, a necessidade de se garantir os prazos, o que a gente combinou com alguém na outra ponta que está esperando, tudo isso é transferido a eles. Essa geração tem uma E pegada eles que a respondem gente muito bem. abriu mão na nossa geração, que é o bem-estar, é o ESG. Sim. Não é o social, é a pegada do social. A gente abriu mais mão disso na nossa geração, né? E hoje tudo tem que estar equilibrado. Né? Isso, lembra O aqueles meio três que eu ambiente, falei, que os você falou. pilares. Então, essa geração tem muito essa É pegada. verdade. E vocês também trabalham com algum projeto de ESG ou tem alguma solução para ESG? ESG ainda está ali, né? Também começando, mas é algo que futuramente acredito que deva ser um selo de certificação daqui a pouco, porque a produção de carbono, tudo que acontece, o próprio mercado agro, né, na produção do meio ambiente e os projetos de bem-estar que a gente procura, né? Essa nova geração força a gente a isso. Exato, a gente tem uma preocupação gigante com isso e genuína, porque a gente tem no nosso time, nos decisores, pessoas que estão nessa geração e que conseguem contribuir ali com a experiência deles, então não é o nosso achismo, né? O nosso prédio, convido você, estando aqui por São Paulo, e visitar, ele tem uma série de pontos que conversam diretamente com a qualidade, com toda a parte de ESG, então é super bacana, pelo jeito que a gente faz, que parte do nosso time já é dessa geração e eles são decisores, e eles estão lá. Eu brinco, há uns dias desses eu tive... Ah, que bacana. Então, vocês já estão com parte do time, Sim, já mesclaram isso. Sim. A gente tem algumas coisas muito interessantes lá na empresa, que é do DNA, da Mutante. A gente tem um instituto. A gente forma o nosso pessoal de QA, de Quality Assurance, no instituto. Ah, que bacana. A gente Isso trabalha com Eu ia o falar pessoal de capacitação. carente. Se vocês investem na capacitação Sim. do profissional, porque é um outro pilar fundamental. E se a gente olha os grandes números, Altivo, 20% das empresas colocam verba para capacitação, para treinamento. Então, depois você olha, Instituto Joga Junto, é um orgulho lá para a empresa, como ele trabalha, o que ele tem construído. A Lu é uma profissional fantástica que está à frente dele e tem feito um trabalho cada dia mais envolvente e com resultados sensacionais. Quando a gente fala, o pessoal fala muito em digitalizar, que é uma transformação, né? Eu vejo como uma revolução, é mais uma etapa de uma revolução. Assim como a gente tem a indústria, a gente tem a web 4.0, né? A gente está nesse meio aí. Mas quando eu olho a revolução da digitalização na indústria, a indústria ainda me deixa um pouco preocupada quando eu vejo os equipamentos da indústria no Brasil. Eles são muito antigos. Estão numa fase de 20 anos. Então, se você quer levar, por exemplo, um IoT, se você quer colocar pontos de controle dentro da tua fábrica para ela ficar mais produtiva, e eu estou falando de uma fábrica, mas pode ser qualquer outro tipo de negócio. Segmento, E essa troca de equipamentos, né, que não estão conectados, é um custo também para a empresa. Então, será que isso, quando a gente faz uma escala de chegar numa digitalização, a indústria está lá como a mais atrasada, entre aspas, eu não estou dizendo que ela é, mas, num geral, ela não é como o mercado financeiro, que está totalmente digital, né? Porque ele saiu na frente. Né? Como é que você enxerga isso dentro do mercado da Mutante e do mercado hoje da economia no Brasil? O que a gente propõe a fazer nesses casos individualmente ali, caso a caso, analisar a situação, porque você pode fazer um trade-off, às vezes, de custo. Esses equipamentos, eles estão depreciados? Estão, mas eles são de alto consumo de energia, por exemplo. Né? Eles têm um custo de manutenção e de profissionais que atuam ali no dia a dia caríssimo. É óbvio que existem casos e casos, mas, via de regra, o que a gente gosta de fazer é vamos estudar, vamos ver qual o dinheiro que está
na mesa e normalmente você consegue achar uma solução para substituição e descarte desse equipamento e que traga, às vezes, se não no curto, pelo menos no médio prazo, uma economia para a empresa. Porque você não tem como voltar, eu digo, né? Foguete não dá ré, não é isso? É isso. E eu usei o slogan de vocês, que a revolução está em mutação. Eu achei sensacional, que vocês falam muito isso na indústria, por isso, no mercado digital. Por isso que eu falei que a transformação é uma revolução, né? É além da transformação, porque você primeiro desburocratiza, né? Aí depois disso tem aquela disruptura que parece que dói. Eu não gosto da palavra disruptura, assim, porque parece que você quebrou, mas tem a disruptura, depois você digitaliza e, por último, você democratiza. Então, esse é um passo a passo que parece simples, mas não é, né? Para você mudar dentro da empresa. Então, as empresas vão mudando por etapas, por áreas, por pedaços, e aí eu sei que a Mutante tem um portfólio para isso. Mas aí eu vou fazer uma pergunta que é a nossa frase que a gente usa na Martech. Olha eu, na Mutante. Na Martech. Já estamos juntos. Já estamos juntos, hein? Já gostei disso, né? Hashtag MM, dá certo aqui. Isso aí. Ser digital não é opcional, Altivo? Então, não é opcional. Uhum. Mas a gente tem que entender as pessoas que precisam fazer a transição. E a gente tem que colaborar e trabalhar para. Mas não vejo que não seja... assim, né, Altivo? Não é. Não pensa que vai ser assim. Então, eu diria que não está sendo opcional e não será opcional. Né? Mas tem um processo. Tem um processo. Tem que chegar nesse processo. Exato. Não vai ser assim, porque eu acho que as empresas acham que o digital é você estar no Instagram, você estar no Facebook, e muitas vezes você está até no e-commerce, mas o teu carrinho está ali abandonado, cheio de problema, e você não resolve. Ou eu tenho um CX, vou colocar um serviço de omnicanalidade, um omnichannel, que não é simples uma implementação, né? A gente sabe, porque tem um conjunto de multicanais, ali, e se a gente não quiser fazer um omnichannel completo, a gente fica com 0800. Exato. Concorda? É um serviço de voz. Exato. Não é? Então, essa mudança é bem complexa. Então, eu queria que você falasse, a gente está se despedindo, 1 hora, muito rápido, 1 hora, mas eu queria que você deixasse seu recado, assim, para o mercado de telecom, para o mercado de tecnologia, porque você tem uma característica, Altivo, que é uma característica dele, gente, eu trabalhei com ele. Ele é simples. As soluções sempre eram muito simples na sua cabeça, né? Ou numa linha de produção, ou numa linha de atendimento, você sempre buscou ser simples, e isso eu carrego até hoje, de muitas reuniões que a gente teve no passado. Então, deixa um pouquinho assim o teu recado que você gostaria que as pessoas ouvissem do Altivo, né, no mundo digital, não só o Altivo da Mutante, mas o Altivo, esse super executivo, eu ia falar outra palavra, e um amigo de coração que eu tenho de muitos anos. Não, muito obrigado pelas palavras. A gente inventa pouca coisa na vida, né? Essa questão da simplicidade eu carrego desde a época da faculdade. Eu tinha um professor, marcou muito na minha jornada lá de estudante, que ele dava aula de uma matéria extremamente complexa, difícil, que chama Eletromag. Quem fez aí as carreiras de engenharia sabe que a Eletromag é um pânico, né? E ele brincava muito com a gente. Falou, gente, isso aqui parece difícil, mas isso é para ser simples. Olha, todo exercício que eu der, vocês têm que ser capazes de resolver numa caixinha de fósforo. Querendo dizer ali que era para você tentar reduzir. E eu peguei isso muito para minha vida, que eu acho que a vida já impõe a gente tantas variáveis e tantos dados que a gente não consegue mudar, né? Que a gente tem que tentar ser simples, fazer as coisas como nós falamos aqui no começo, leve, ter qualidade. Então, meu lema e o que eu queria deixar aqui como final é que a gente pode digitalizar tudo, menos as relações, né? As relações não vão ser digitalizadas. Então, vamos aproveitar que o digital faça o serviço pesado para a gente investir nas relações. É human to digital. Não é digital to digital. Exato. Muito bom, gente. Isso, bem, hoje a gente está terminando nosso podcast aqui com o Altivo. Dava para a gente ficar horas aqui. Mas se você gostou, segue a gente no canal. Segue, curte, compartilha. Martech Co no YouTube. Tchau, gente. Tchau, gente. Abraço. Muito obrigado.